Fala pessoal, meu nome é Luiz Albuquerque e esse é o canal Mundo Sobrenatural. E hoje vamos falar de um dia bem misterioso e macabro, Dia de Finados, ou o Dia dos Mortos, que é comemorado no dia 2 de novembro. Portanto, fique ligado aí que vamos postar imagens, fatos, histórias para você conhecer tudo sobre esse dia. Roda aí! Bom, então vamos lá. Quando começou o Dia de Finados? Foi no mosteiro de Benedito Clany, na França. O santo Odilon, ou Odilo, como era conhecido, pedia para os monges rezarem pelos mortos, sendo eles conhecidos ou não, religiosos ou não, de todas as partes. 4 séculos depois, o Papa em Roma definiu como dia 2 de novembro como sendo o Dia dos Mortos para as celebrações católicas. O dia 2 de novembro, a celebração dos mortos, chegou ao Brasil junto com os portugueses. Os portugueses trouxeram toda a doutrina católica, todas as crenças e religiões que eles tinham aqui, os cemitérios, e começaram a celebrar aqui no Brasil o dia 2, mas só foi depois da chegada dos portugueses. Antes disso não existia o dia 2 de novembro aqui no Brasil. Segundo a crença, o que acontece no dia 2 de novembro? As pessoas vão visitar seus entes queridos que já partiram, né? E levar homenagens, rezas, alguma coisa ao túmulo da pessoa. Segundo reza a lenda, isso serve para quê? Para orientar as pessoas que morreram. Porque dizem que quando você morre, você vai direto para o purgatório. E lá você fica esperando. Então, dia 2 de novembro serve para ajudar essas pessoas a saírem rápido do purgatório. Então, por isso você acende velas, rezas, você ajuda a pessoa. Segundo reza, né? Segundo está na Bíblia, quando a pessoa morre, ela chega ao purgatório, onde é recebida pelo santo arcanjo Miguel, né? Então o que acontece? Lá ele é pesado as suas virtudes, os seus pecados, e é definido se você deve ficar ali para se purificar ou vai direto para o céu, onde você já tem a passagem livre mesmo. Temos muitas religiões hoje aqui no país, no mundo inteiro, né? Então cada uma segue uma lenda, né? Alguma crença em relação à morte, né? A morte é um assunto muito discutido. Alguns falam que não sabem o que pode acontecer, outras religiões já dizem ter relatos. Por exemplo, temos religiões que falam muito bem de reencarnação, ou seja, você morre, o seu espírito vai para um lugar e depois você recebe o dom da reencarnação, de poder voltar e corrigir os seus erros. Já em outras religiões, a crença é de que acontece o quê? Você simplesmente morre e ali morreu. Você não vai ter espírito, você não vai em nenhum lugar, você deixou de existir. Bom, então, mesmo tendo muitas religiões, diferentes crenças, o Dia de Finados ele é respeitado por muitas pessoas de diferentes religiões, né? Quase todo mundo vai até os túmulos dos seus entes queridos perdidos e levam flores, homenagens, rezas, né? Então esse fato é bem curioso para a gente falar, porque muitas pessoas não entendem o que é o Dia de Finados, né? Muitas pessoas não sabem de onde surgiu ou simplesmente pensam que é um feriado, né? Algumas histórias macabras que a gente tem desse Dia dos Mortos é algumas lendas que ficaram aí pelas histórias, né? Então tem uma que é da Ângela Boa Morte. O que acontece da Ângela Boa Morte? Simplesmente tinha um cemitério que no dia 3 de novembro, um dia depois do Dia dos Mortos, um coveiro viu uma mulher de branco retirando flores de tumbas que estavam cheias, né, porque foi o dia depois do Dia dos Mortos, e colocando em algumas que não tinham nada. Aí o coveiro ficou observando aquele fato e tal, e foi até a moça conversar com ela. Aí ele perguntou, por que você está tirando as flores de algumas tumbas e colocando em outras? Então ela explicou, ela falou assim, eu estou morta, assim como muitos aqui, e eu me sinto triste de ver as pessoas, os mortos, que não receberam visitas, e eu sei que também eles ficaram tristes. Então eu coloco flores também nos túmulos deles, para eles se sentirem melhores e homenageados de uma certa forma, e não ficarem tão tristes. Bom, o coveiro se assustou, mas ele deixou. Então todo ano, no dia 3, aquele fato acontecia. Ela aparecia e dividia as flores em todos os túmulos do cemitério. O que aconteceu? Os anos foram passando, o coveiro acabou mudando, novas pessoas chegaram lá. Então o que aconteceu? Uma vez um certo homem foi no dia 3, um homem desconhecido que tinha um familiar lá, foi no dia 3 ao cemitério
para ver as flores, estavam lá, tudo, ele já tinha levado flores no dia anterior. Então ele observou que viu de longe uma mulher retirando as flores do túmulo do pai dele e colocando em outro lugar. Aí ele ficou super bravo, foi lá reclamar, falou assim, mas por que você está fazendo isso? Isso é violação, essas flores são dos meus pais, você não pode fazer isso. E ligou para a polícia. A polícia chegou, então pegaram essa moça e levaram. Então o que aconteceu? O delegado pediu os documentos dessa moça. Ela tirou um papel amarelo e entregou para ele, que ela estava morta desde 1807. O delegado achou que era aquilo uma piada, que era alguma coisa estranha, que a mulher estava debochando dele e mandou prender a moça. Isso tudo no dia 3. À meia-noite do dia 3, os guardas ouviram um grande estrondo vindo da cela. Quando chegaram lá, a cela estava toda rachada, com os pedaços caindo, e a moça não estava mais lá. E o empresário, esse homem que pediu, chamou a polícia e mandou prendê-la, ele era um empresário, o que aconteceu com ele? Depois disso, ele começou a cair em ruínas. Os negócios dele perderam validade, ele começou a perder negócios, a empresa dele faliu, ele acabou sendo atropelado, perdeu a memória, então ele virou um indigente. Até que ele morreu e ficou como indigente. E ele foi enterrado. Aí, no dia 2, ele voltou, no dia 2 de novembro ele voltou, porque dizem que os mortos voltam, veio, e ele viu a Ângela. Aí ele foi até falar com ela, falou assim, eu conheço você de algum lugar e tal. Ela falou assim, eu sou a Ângela Boa Morte, você lembra de mim, você brigou comigo que eu peguei as flores do seu pai, então eu pego as flores e coloco nos túmulos, assim que eu vou colocar no seu porque você é um indigente. E eu também fui enterrada como indigente, então essa é a minha missão. Porque eu me sinto triste de ninguém me reconhecer nesse dia, ou vir rezar por mim, então eu divido para que todos se sintam bem. Uma dessas histórias também que tem é de uma mãe que o que aconteceu? Ela perdeu um filho há 5 anos, muito querido, então ela sempre ia no dia 2 homenagear o filho dela. Só que o que aconteceu? Um ano ela ia acabar viajando, ela ia viajar com seu novo namorado e tal, só que ela não poderia deixar de levar flores para ele. Então o que ela fez? Ela se antecipou um dia. No dia 1º de novembro ela foi lá, levou as flores do filho dela e voltou para casa com uma sensação de missão cumprida. Na madrugada do dia 1º para o dia 2, ela acordou, foi até o banheiro, foi beber água depois, e ela deparou com um filho dela, o espírito do filho dela, todo ensanguentado. E ele perguntava, cobrava a mãe dele, por que ela não ia visitar ele naquele dia, por que ela foi antes. Porque o dia dele era aquele, dia 2, e não no dia 1º. A mulher ela acabou entrando em desespero e desmaiou. Ela foi acordar numa cama de hospital com seu namorado do lado. Então ela acordou, ela não lembrava direito o que aconteceu, só lembrava da imagem do filho dela ensanguentado e cobrando ela da visita do dia 2. Ela acabou cancelando todo o passeio que ela ia fazer, concentrou, foi lá, visitou, foi lá no dia 2 e nunca mais agendou nada para aquela data, a não ser visitar primeiramente seu filho. Portanto, minha gente, vocês que têm parentes, estão lá esquecidos, ou você simplesmente vê o dia 2, o dia de finados, como uma grande oportunidade para ir para a praia, viajar, emendar feriados, não pense assim, gente. Vão visitar os seus entes queridos, leve uma simples flor, uma simples reza, uma simples vela, mas pelo menos compareçam, porque dizem que os mortos gostam muito desse dia e eles esperam que os seus entes queridos venham ver para não se sentir abandonados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bem informativo para vocês conhecerem um pouco mais a história. E, por favor, se gostou, dá um like, se inscreva no canal. Se você tiver sugestões de temas, alguma coisa interessante, mande para nós nos comentários mesmos ou no Face, que a gente vai estar estudando e vai estar apresentando aqui para vocês, tá ok? Obrigadão, gente, até mais!